Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Mais uma noite, fazendo vídeo para a edificação da sua vida, louvado seja Deus, e o nome do Eterno será glorificado, amém? Está escrito no livro de Neemias, capítulo 6, não diz assim: sucedeu mais que, ouvindo Sanbalate, Tobias, Gésem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalate, Gésem, enviou-me a dizer: vem e congreguemos-nos juntos no vale da aldeia de Ono, porém tentava fazer-me mal. Queridos, Neemias, Deus pôs no coração dele edificar os muros, ou muro, como você quer chamar, de Jerusalém, e se levantou opositores. Quando você tem um propósito, quando você está num propósito ou num objetivo de conquistar alguma coisa, sempre levanta opositores para impedir o propósito de Deus nas nossas vidas. Não foi diferente com Neemias. Jerusalém estava destruído e estava tudo bem, os inimigos estavam tranquilos, não se levantavam, mas quando viu Neemias se posicionar para edificar ou construir os muros, eles se levantaram para impedir o propósito de Deus na vida de Neemias. Queridos, e interessante que Neemias, ele não parou a obra porque ele tinha convicção que foi Deus que deu a ele aquela tarefa. Às vezes na caminhada pessoas param temendo o adversário, mas quando você tem convicção que foi Deus que te deu esta missão, esta tarefa, você não para, porque você acredita que Deus pode reverter a situação. E Neemias levantou os muros, só que ainda faltava pôr as portas nos portais. E eu vejo nesse texto os inimigos fazendo uma reunião maligna para impedir que Neemias concluísse a obra. Por quê? Porque Sanbalate, ele com Tobias, ele se reuniu com Gésem, com Arábio e com o resto dos inimigos aí convidou Neemias para congregar no vale da aldeia de Ono, porém tentava fazer mal a Neemias. Mas Neemias, ele mandou uma resposta todas as vezes, as 4 vezes, dizendo: estou numa grande obra e não posso parar, porque se eu parar para ir ter convosco, a obra não vai parar. E quando nós colocamos a mão na obra, não podemos parar, irmãos. Precisamos entender que Deus tem um propósito e precisamos ter convicção que Deus está conosco. E Neemias tinha convicção que Deus estava com ele. Sanbalate era governador de Samaria, e o propósito do samaritano é parar o povo de Deus. Você que está lá numa grande obra, cuidado com o samaritano.
Aleluia! Porque esse samaritano, ele quer impedir o propósito de Deus em sua vida. O samaritano, ele não quer ver você alcançar o objetivo. Mas Neemias aqui não parou. Neemias, ele enfrentou desafios com a ferramenta numa mão e com a arma na outra. Mas ele não parou. Ele, em 52 dias, ele construiu ou edificou os muros. Aleluia! Louvado seja Deus. Talvez você hoje está cabisbaixo, preocupado como você vai reverter esta situação. Ei, olha para o Senhor, creia na tua vitória, creia no manifestar de Deus, porque Deus foi com Neemias e Deus não mudou. Aleluia! Deus está escrevendo uma nova história. Deus, Ele quer te exaltar. Mas às vezes o homem, por ser afrontado pelo adversário, ele recua, ele teme. O inimigo, irmãos, precisamos entender que o nosso adversário, ele é covarde, mas ele é astuto e organizado. O inimigo, ele é organizado. A Bíblia diz que o nosso adversário, ele está ao derredor, bramindo como leão, buscando quem possa tragar. Primeira carta de Pedro 5:8. Então ele está observando, ou seja, ele está te observando para ver qual é o ponto fraco, para ele atacar. Mas ele não conseguiu atacar Neemias, porque Neemias estava focado na obra. Quando você está focado na obra, o teu inimigo, ele não pode te parar. Sabe por quê? Porque você tem propósito, você tem foco, você tem objetivo. Aleluia! Louvado seja Deus. Queridos, precisamos entender que Deus, Ele nos chamou para conquistar territórios. Deus não nos chamou como perdedor, não. Precisamos entender que Deus tem vitórias. Não foi diferente, irmãos, com Daniel. Daniel, ainda um moço, ele tinha um propósito de orar 3 vezes ao dia. E aí causou inveja, porque sempre levanta um opositor, sempre levanta alguém para te parar. Mas você precisa ter foco, ter objetivo, ter propósito, ter convicção, crer na sua vitória, crer na promessa de Deus. Maravilha, aleluia. E aí você entende que nenhum mal pode impedir o propósito de Deus em sua vida. Daniel estava orando e eles procuraram uma falha em Daniel e não encontraram. Aí eles fez um decreto: se alguém prostrasse diante de um ser que não fosse o rei, seria lançado na cova dos leões. E Daniel soube do decreto, irmãos. Chegou aos ouvidos de Daniel que o rei tinha assinado um decreto. Mas Daniel, ele não se intimidou. Sabe por quê? Porque Daniel tinha propósito. Daniel tinha um propósito de orar por Jerusalém. Muitos homens de Deus têm parado porque têm se encovardado. Queridos, eu vim aqui como um profeta dizer para você: ergue a cabeça e olha para os céus, olha para o teu Deus. Aleluia, porque o medo paralisa o homem. Neemias foi afrontado e ele não paralisou. Daniel também foi afrontado, mas Daniel não paralisou. Daniel manteve firme
na sua oração. Aleluia! Daniel, ele entrou para a sua casa, abriu as janelas, como ele fazia por costume, e clamou ao Senhor. E eles pegaram Daniel orando, invocando Deus vivo. Só que eles não sabiam da intimidade com Daniel, da intimidade de Daniel com Deus. Ei, quando você tem intimidade com Deus, o teu inimigo ele pode tentar te afrontar, até mesmo tentar te parar, mas não consegue. Não conseguiram parar Daniel. Aí você pode dizer para mim assim: pastor, Daniel foi para a cova dos leões. Sim, Daniel foi para a cova dos leões, mas Daniel não ficou na cova. Talvez querem te jogar na cova. Arabaia, tablaçou, Anderé. Aleluia. Porque Daniel foi pego orando, clamando, aleluia, ao Deus Altíssimo. E Daniel foi levado para a cova. Só que os leões não devoraram Daniel. Sabe por quê? Porque quem criou os leões foi o nosso Deus. E naquela noite os leões, faminto, aleluia, não tocaram Daniel. Porque Deus conhece a sinceridade de um homem para com ele. E Daniel não cometeu nenhum pecado, nem contra Deus, nem contra o rei. Só que o rei ficou perturbado, o rei não dormiu, o rei mandou tirar o som, as músicas. O rei ficou em uma vigília, não dormiu à noite. E logo cedo o rei vai para a cova e chama pelo nome de Daniel, mas para surpresa do rei, o rei escuta a voz de Daniel, porque Daniel era homem íntegro, Daniel era homem reto, Daniel era homem compromissado, Daniel era homem que tinha foco. E Daniel saiu da cova sem nenhum arranhão, mas os inimigos de Daniel foram para a cova. Não só eles, a sua família. Queridos, quando você faz mal para alguém, não só você sofre consequência, mas também a sua família. Quando louvado seja Deus, os inimigos de Daniel tramaram contra Daniel. Daniel saiu da cova bem, mas eles e sua família foram para a cova e os leões devoraram, sofreram a consequência. Daniel tinha foco, querido. Você lembra de Acã? Acã desobedeceu a ordem de Deus. Não só Acã, mas seus filhos também sofreram consequências. Foram todos mortos, porque Acã desobedeceu a ordem de Deus. Aleluia. Então precisamos entender que quando nós temos objetivo, quando nós vivemos um propósito diante de Deus, aleluia, nenhum mal tem o poder de nos paralisar. E nós contemplamos a manifestação de Deus, aleluia. Nesta noite, Deus quer trabalhar de uma forma gloriosa em sua vida. Mas Deus convoca você a ter objetivo, a ter foco. O foco de Neemias era construir os muros. O foco de Daniel era orar por Jerusalém.
Era o propósito de Daniel. Orar por Jerusalém. Aleluia. Louvado seja Deus. E qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? Talvez você tenha que falar assim: ah, pastor, eu vou parar porque não está dando. Ei, para com isso. Olha para os céus e saiba que o teu Deus, Ele vive e reina para sempre. O teu Deus é Deus de provisão. Eles tramaram de todas as formas contra Neemias, até caluniar Neemias. Queridos, quando eles viram que eles não poderiam levar Daniel para o vale da aldeia de Ono, eles escreveram a carta e mandaram na mão do moço aberto, caluniando Neemias. Neemias não foi dar nenhuma resposta para eles. Ah, pastor, me caluniaram, eu vou tirar satisfação. Para com isso, meu irmão. Vai buscar no Senhor. Continua no propósito, no objetivo, tenha foco. O inimigo quer tirar você do propósito. O inimigo quer tirar você da presença de Deus. Calúnia não mata crente, não, meu irmão. Neemias foi caluniado e ele não parou para dar explicação. Não, ele não foi se justificar, porque ele sabia que Deus entendia o seu propósito. E quando você tem propósito, Deus entende, aleluia, e Deus, Ele manifesta a sua glória. Quer ter vitória, meu irmão? Se prepara para enfrentar opositores, aleluia. Porque no meio da batalha, no meio da conquista ou da batalha, você enfrenta opositores, pessoas que querem você paralisado, derrotado. Ei, ergue a cabeça e veja a manifestação de Deus. Eu vim hoje como profeta dizer para você que Deus tem vitórias para a sua vida. A Bíblia diz, irmãos, no dia da tua luta, se tu mostrar frouxo, tua fé é fraca. Para com isso. Para com isso de se achar que você é um coitadinho, que você não é ninguém. Para com isso. Você é filho de Deus. Se anima, olha para o alvo e acredita na sua vitória. Ah, pastor, mas está dando tudo errado. Ei, Deus está te treinando para algo maior. Deus está te capacitando para algo maior. E teus inimigos irá contemplar. Aleluia. Você precisa buscar intimidade com Deus. Entra para o secreto com o Pai. Você lembra daquela mulher viúva? Ela estava sendo afrontada pelo credor da dívida, e ela não tinha como pagar a dívida aos credores, e eles disseram: olha, nós vamos levar seus filhos para ser escravo. Eu imagino que eles deram um prazo para ela pagar a dívida, e ela ficou desesperada, porque ela já não tinha mais marido, mas ela lembrou que o marido dela era filho dos profetas, ou seja, filho de Eliseu espiritual. E ela vai ter com Eliseu e disse: olha, meu marido morreu, mas ele era filho dos profetas e deixou uma dívida. E os credores veio no propósito de levar meus filhos para ser escravo, para saldar a dívida. Queridos, essa mulher é viúva, e veio os credores com toda a fúria para levar seus filhos para ser escravo, mas ela não parou diante da situação. Tem crente perdendo batalha porque para diante da situação e acha que acabou. Ela não parou, ela não se curvou, ela foi em busca da solução. Oh,
Aleluia! E ela disse para Eliseu, ela conta o relato para Eliseu, e Eliseu disse, aleluia, o que eu posso fazer? O que é que tu tem em casa? Ela disse, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Foi o bastante, queridos. Aleluia. E Eliseu mandou ela tomar vasilha emprestada, os vizinhos dão poucas vasilhas. E ele disse, vai com as vasilhas, entra para a tua casa, fecha a porta, tu e teus filhos. Sabe por que isso? Porque Deus quis operar o milagre no secreto. É no secreto que Deus opera milagre para te exaltar no público. Esses homens que eu falei, Neemias, Deus exaltou ele em público e todo mundo reconheceu Neemias como homem de Deus. Daniel foi para a cova, mas em público Deus exaltou eles. E Deus quer te exaltar em público, mas depende de você, teu foco, ser determinado, crer na sua vitória, porque Deus é fiel, Ele não muda, Ele continua sendo Deus, mas basta você crer na promessa, crer na manifestação do Pai, aleluia, e entender que você não é um coitadinho, você não é um zero à esquerda, você não é um Zé Ninguém, você é filho de Deus, aleluia. E nesta noite Deus trabalha em seu favor quando você acredita nas promessas. A Bíblia é cheia de promessas, irmãos, para nós. Eia, para nós. Ergue a sua cabeça, sai dessa depressão, sai dessa opressão, não se conforma com a derrota, acredita que Deus tem vitória para você. O meu mestre diz assim, eu vim para que tenha vida e vida com abundância, mas antes ele disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas ele disse, olha, ele tenta, mas eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Amém? Toma posse da vitória. Esta mensagem, meu amado, é para tirar você da caverna. Você que está numa cama deitado, com depressão, com opressão, achando que acabou tudo, que seu casamento já não tem mais jeito, que seus negócios chegou ao fim. Ei, eu venho te dizer nesta noite, quando você acha que é o fim, é o começo. Eia, louvado seja Deus. Quando você acha que é o fim, é o começo. Aleluia, acredita na vitória, meu irmão. Para com isso, se levante e creia no Deus Todo-Poderoso. Ele tem vitórias, amém? Deus abençoe, meu querido. Um forte abraço do pastor Manuel. Se inscreve no canal. Amém? Dá um joinha lá. Deus abençoe.